tenho HPV, o que fazer? Essa é uma pergunta que eu recebi e eu vou responder agora para vocês. Sou a doutora Michele Mota, ginecologista há mais de 15 anos e hoje a gente vai falar sobre esse vírus tão temido. Mas antes, claro, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e dá aquele like para ajudar a doutora aqui, né? O HPV é um vírus sexualmente transmissível. E eu não sei se você já percebeu que tem uns números. Existem diversos subtipos de HPV. Alguns subtipos causam verruga genital, então uma verruguinha pequenininha lá na região íntima, ou perianal, e alguns subtipos de HPV causam lesões no colo do útero. Se você foi diagnosticada de HPV, ou um médico viu a verruga, ou você fez um exame preventivo, esse preventivo veio com alguma alteração sugestiva de lesão de HPV, uma alteração celular que sugere HPV, e aí o seu médico te falou que você tinha HPV. Primeira coisa, não se desespere, mas lembrando que é uma doença sexualmente transmissível. Então, você contraiu em alguma relação sexual, não necessariamente na relação sexual atual. Você pode ter contraído HPV em alguma relação do passado e esse vírus entrou no seu corpo e ficou dormindo, que a gente chama de latente. E agora, por uma queda de imunidade, né? De repente você ficou doente, de repente você teve Covid, esse vírus ficou ativo e provocou a lesão que foi diagnosticado pelo seu médico. É para se desesperar? Não, não tem desespero. Você vai ter que fazer o controle com o seu médico com o famoso preventivo, o Papa Nicolau. Você não pode sumir do ginecologista. Você tem que fazer o preventivo de uma forma seriada. Muitos médicos pedem para fazer anual, outros médicos pedem para fazer o preventivo de 6 em 6 meses, para ver se nesse preventivo vai dar alguma alteração no seu colo do útero. E quais são essas alterações? Algumas mulheres podem ter o que a gente chama de lesão de baixo grau. Outras mulheres podem ter uma lesão de alto grau. E aí, a conduta vai variar conforme o caso. Se, por exemplo, você tiver uma lesão de baixo grau, o seu ginecologista pode pedir para que você repita esse preventivo e depois ver se realmente isso está acontecendo. Porque o patologista, que é o médico que olha a lâmina, que olha o seu preventivo, pode ter se confundido, pode ter ficado na dúvida. Então, a gente repete o preventivo para tirar essa dúvida. Mas, se você tem uma lesão de alto grau, é uma lesão pré-maligna, você tem que fazer um exame que se chama colposcopia. É um exame bem parecido com o preventivo, vai botar o bico de pato, vai olhar com um binóculo, uma lente de aumento, e o médico que faz esse exame vai ver se tem alguma lesão para ser biopsiada. Porque o diagnóstico definitivo só acontece depois da biópsia. E aí sim, dependendo dessa biópsia, o médico vai falar: seu colo do útero está normal ou não. Seu colo do útero tem sim uma lesão pré-maligna, que é uma lesão de alto grau, um carcinoma in situ de colo do útero. E aí vai ser traçada a estratégia específica para o seu caso, como, por exemplo, uma conização do colo do útero. Não quer dizer que você não vai conseguir engravidar. É um outro temor que as mulheres têm. Você fazendo um procedimento no colo do útero, você não é impedida de engravidar. Você vai poder engravidar sim. Isso não será um problema para você.
Mas, claro, o obstetra que for acompanhar precisa saber que você já fez essa intervenção no colo do útero. E se você ficar em pânico, isso não vai te ajudar, tá? Porque a imunidade depende do estresse também. Então, primeiro, tranquiliza esse coração, procura orientação, procura especialista e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.